Oi, gente, boa noite. Aqui é a Beta Évora, mais um webinário do Grupo Despertando, capítulo 3 da Escola dos Deuses, né? Esse webinário vai ser gravado e disponibilizado no YouTube, então se alguém tiver alguma restrição em deixar a imagem lá sendo divulgada, é só clicar aí no ícone do vídeo para ficar só no áudio. Fiquem à vontade. Gente, eu separei algumas coisas com relação ao capítulo 3, não sei se vocês estão com o livro aí para ir acompanhando, e algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês. Na página 100, lá no final, ele tenta não. O Dreamer diz que longe de mim, você se degrada e retorna ao seu programa de morte. Quando não se lembra de mim, você reincide nas mesmas coisas. Então, aí é aquela questão do orai e vigiai. O que é o orai? O orai é a internalização, é a meditação, é o silêncio, é a concentração, a observação das coisas antes de se deixar levar pela circunstância do momento. E o vigiar é justamente você criar os mecanismos para que você possa ter um preparo mental, um preparo emocional para se manter nessa linha, né? Então, é muito importante que nós criemos lembretes para gerar essa autossustentabilidade do ser. Então, se você é dos bilhetinhos, post-its, as mensagens no espelho, nas paredes, no armário, é válido. Se você já tem prática de meditação, então separa por dia um tempo, uma mensagem para que você possa ouvir, para que você possa silenciar, para que você possa estar blindado das coisas do exterior para se preparar para o dia, para se preparar para as situações, né? Então, é muito importante, orai e vigiai permanentemente. No direito tem uma frase que eu gosto muito, que é invigilando e improcedendo. Quando você está lá no meio de um processo, isso é muito analisado, isso é visto. Você fez um contrato, por exemplo, de prestação de serviço com alguém. O alguém tem a obrigação de prestar o serviço, mas, por outro lado, também o contratante tem a obrigação de vigiar esse serviço. Então, quando você vai apontar a culpa num processo, você tem que se lembrar sempre que, aonde houver duas partes, um acordo, um combinado, você sempre tem a sua contrapartida, o seu compromisso, a sua obrigação em fazer e em vigiar. Então, da mesma forma, em vigilando e em procedendo serve para o nosso dia a dia. Você está num contrato com a vida, você está num contrato kármico. Então, dentro da expansão da consciência, nós sabemos que tudo que nos acontece, nada é externo. Tudo vem de dentro para fora, provocado por nós mesmos. Então, o momento de silenciar, o momento de se conectar com o nosso eu interior, com o nosso eu superior, com os mentores, é o momento da vigília, é o momento da preparação para o que tem aí no dia a dia, né? Na sequência, na página 101, ele diz que nada é externo. Os outros são você, fora de você. São fragmentos de você dispersos no tempo, reflexos de uma psique desintegrada. E com relação a isso, quando ele diz que... Onde é que ele diz aqui? Pera, gente. Quando ele diz, na sua cegueira, não quer reconhecer que atrás de um aspecto desagradável da sua vida, ou de um ponto aparentemente irrelevante, há uma doença em todo ser. Para mudar um só átomo da própria vida, é preciso mudar tudo. É preciso mudar completamente o modo de pensar, as próprias ideias, a visão ordinária do mundo. A gente tende a acreditar, até por uma questão do uso da palavra de uma maneira
não muito acertada, quando a gente fala, aquela pessoa é ordinária, a gente já acha que ela não presta. É essa conotação que a gente tem da palavra ordinário. Mas o ordinário é aquilo que acontece com uma determinada ordem. É um hábito. Por isso que o extraordinário é o fora do hábito, é o fora do normal. Então, quando você tem... e aqui ele fala sobre essa questão da visão ordinária do mundo. O que é a visão ordinária na concepção do Dreamer? É justamente você acreditar que tudo isso que ocorre e que existe fora de você, aí no mundo, né, na sociedade, em todas as questões, são coisas alheias ao teu interior. Então, é necessário mudar, ressignificar essa questão ordinária na nossa vida. Nós temos que buscar o extraordinário, que é o extraordinário no dia de hoje, né? Porque seria o fora do comum, para que nós possamos estar alinhados com a expansão da consciência, com a nossa evolução e principalmente com o entendimento de que tudo que nós criamos vem sempre de dentro para fora. E aí, essa questão de mudar um só átomo, quando ele diz, se você mudar um só átomo da sua própria vida, você muda tudo, né? Isso é justamente o que foi comprovado pelo experimento da dupla fenda. O que fez o experimento da dupla fenda em laboratório? O cientista disparou um elétron em partícula, ou seja, massa, matéria, com um aparato que tinha duas fendas. E ele pensou, será que esse elétron vai passar nas duas fendas? O elétron, né, que tem essa resposta atômica, ele respondeu à observação do cientista e na passagem das duas fendas, ele passou como onda e não como partícula. Recém passou daquela parte ali, daquele aparato de duas fendas, o cientista pensou, e se eu fechar uma das fendas? O elétron que já tinha passado, enquanto onda, ele saiu daqui, reapareceu aqui, né? Não houve o deslocamento, ele simplesmente saiu daqui, apareceu aqui, e como partícula, ele passou pela única fenda que tinha sido deixada aberta. Isso quer dizer o quê? Que tudo é informação. Tudo no universo é informação. É a capacidade que o observador tem de mudar a sua realidade. Então, quando o Dreamer diz que se você mudar um único átomo, você muda toda a sua existência. Ou seja, se você compreender o processo da mecânica quântica, o processo de como as coisas se dão no universo, energia, informação, observação, onda, partícula, tudo aquilo que você pensa, com sentimento, principalmente, vai muito mais rápido esse comando, tudo aquilo que você emite, que você fala, que você pensa, que você sente, impacta diretamente a sua realidade. Só que, antes de impactar a sua realidade, seguramente vai ter impactado todo o seu organismo. Então, quando você eleva a sua consciência, quando você eleva a sua maneira de pensar, a qualidade do seu pensamento, do seu sentimento, você já está alterando toda a sua fisiologia e você já está prospectando, criando novas situações mais prósperas no seu dia a dia, ok? Aí, quando ele está lá na página 102, ele fala, recorde-se de mim, recorde-se do sonho. O paraíso terrestre é a projeção de um estado de ser, de um paraíso portátil. Para manter intacto este paraíso, para manter juntos os átomos, é preciso estar constantemente vigilante, é preciso continuamente intervir. Então, como nós já dissemos, é a questão do invigilando e improcedendo. Você está na situação, você tem a obrigação, você tem a responsabilidade de estar atento a tudo que acontece. E nessa atenção, você tem a capacidade de gerar situações proativas, de proatividade. A situação acontece, se você está atento,
você está integralizado com a sua consciência, você não vai ser pego de surpresa e você não vai incorrer num comportamento reativo. Porque os comportamentos reativos, normalmente, eles se dão muito mais por instinto do que necessariamente por consciência, por proatividade. Então, quando ele está dizendo sobre manter intacto o paraíso, para manter juntos os átomos, é preciso estar constantemente vigilante, que é a projeção de um estado de ser. Então, aqui eu vou compartilhar com vocês uma tela daquele nosso amigo, né? Tá aí o nosso amigo de sempre, com o seu campo eletromagnético, o cérebro e o coração. O que ele está querendo dizer nessa página 102, quando ele fala da projeção de um estado de ser, um paraíso portátil, manter juntos os átomos e estar constantemente vigilante? Vamos lá, um assunto que a gente já falou várias vezes. Quando você está integralizado, você está constituindo aqui esse canal. E esse canal, quanto mais fortalecido ele for, maior a amplitude, o alcance dele. O que acontece normalmente? A gente é um chafariz energético. Tá aqui. Joga energia para todo lado. Você nem sabe para que lado que vai a energia do pensamento que você tem, o sentimento que você emite. A gente não para pensar nisso o tempo todo. Aliás, raramente a gente pensa nisso, né? Agora, quando você tem essa situação, imagina um ser humano com esse canal, né, de energia, esse canal de informação, em que tudo que ele pensa, fala, vê, faz, fica registrado nesse campo eletromagnético. Se ele não está consciente, se ele não está vigilante dos pensamentos, e eventualmente você não está mesmo ciente do pensamento que você está tendo. Mas se você tiver um sentimento de boa qualidade, de boa vibração, de boa emissão de informação frequencial, seguramente, ainda que a sua energia esteja dispersa, como se fosse um chafariz, você consegue agregar e criar situações, agregar informações mais favoráveis ao seu campo eletromagnético. Então, quando ele está falando da questão da integralidade do ser, é isso aqui. Quanto mais você fecha esse chafariz de energia dispersa, quanto mais você está centrado, quanto mais você está internalizado, mais fortalecido está o teu ser. Né? Na sequência, tem alguém aí, gente, com um microfone, acho que é o Gleudson, está com o microfone aberto, eu fechei aqui por causa do som. Vamos lá. Isso é o que ele diz com relação à integralização do ser. Então, na página 103, ele diz que o que significa a incorruptibilidade, o que é a impecabilidade de um líder e sua enorme tarefa de não se permitir a menor desatenção. É justamente isso que a gente estava falando. Quando você é líder, quem é líder aqui? Quem desenvolve papéis de liderança? Aí a gente tende a acreditar que um papel de liderança é só quando você tem funcionários, quando você tem uma equipe, quando você é voluntário para coordenar alguma coisa em algum grupo, só que não é bem assim. O papel de liderança, ele vem primeiro de dentro para fora. Você é o seu líder. Você tem que estar permanentemente atento a tudo que você está pensando, o que você está sentindo. Quanto mais líder de si mesmo você conseguir ser, maiores serão as suas perspectivas de vida, maiores serão os seus resultados, maior será a sua motivação e maior será a sua clareza de espírito e de pensamento. Faz sentido, gente? Então, quando ele diz sobre impecabilidade, incorruptibilidade, ele está falando justamente disso. Ele está falando de você ser coerente com a sua essência, de você estar atento àquilo que faz você vibrar.
aquilo que faz você sorrir, aquilo que te traz alegria. E tudo isso, quando você põe atenção, você observa estados de alegria, estados de tranquilidade, estado de serenidade, você tem muito mais controle emocional, você tem muito mais resultado na sua vida, seja nas questões profissionais, pessoais, seja nos estudos. Tudo uma frequência, é tudo uma resposta daquilo que você está emitindo. Então, quando ele está falando aí ele falou também que os pensamentos e as emoções dos seres humanos têm uma corporeidade feita de cores e odores que revelam, à distância, os estados de ser, os níveis de responsabilidade. E ele diz também que os miasmas da dúvida, os acres odores do medo, são perceptíveis a quilômetros. Por que a gente sabe que um cachorro sabe quando você está com medo? E aí o que ele faz? Ele se sente agredido pela frequência do medo e ele ataca. Essa é a razão pela qual a maioria dos animais, instintivamente, não consegue ler muito bem o que você está propagando através da frequência do medo, e como essa frequência também atinge o campo eletromagnético do animal, por uma questão de instinto e defesa, ele te ataca, né? E também, quando ele diz o odor fétido dos nossos pensamentos e emoções negativas, que como cheiro indicativo de vazamento de gás, denunciam nossos estados e a iminência de eventos desastrosos. E aí agora eu vou voltar lá para o nosso amigo para falar sobre essa questão dos miasmas. Você está aqui, um ser que está propagando frequência, propagando energia, você está propagando informação, e isso tudo está no seu campo eletromagnético. Agora vamos pensar o seguinte, quando você começa a ter pensamentos e sentimentos de baixa frequência, isso vai criando o que a mecânica quântica chama de antimatéria, são os miasmas. Por quê? Porque o universo todo funciona pela evolução. Então, quanto maior a taxa, a frequência vibracional, melhor é a qualidade, a condição do campo eletromagnético de um ser. Né? No caso, a gente está falando de nós, seres humanos, e as reações das pessoas, normalmente, com relação às coisas do dia a dia. Aí você vai criando esses miasmas, que são, na mecânica quântica, a antimatéria. E o que isso faz? Isso vai contaminando o seu campo eletromagnético. É a partir da condensação, quando você tem aquele pensamento fixo de que vai dar errado, de que nada dá certo para você, de que você não merece, você vai criando nós energéticos no seu campo eletromagnético. Ele vai criando antimatéria, e porque tudo no universo é uma lei de ação e reação, você está constantemente retroalimentando esses miasmas. É a partir desses miasmas que a gente tem a incidência, o surgimento de vários problemas de saúde. Por quê? Tudo é átomo, correto? O nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso organismo. Então, cada um dos nossos órgãos tem uma frequência ideal. Uma frequência que, obviamente, é mais alta, porque o órgão, a priori, a rigor, ele é saudável. O organismo, ele é extremamente saudável. E quando ele tem um campo biológico limpo, quando ele tem condições de recuperação, de tranquilidade, de respirar, ele próprio consegue se curar. Por quê? Isso tudo vem da qualidade dos pensamentos e dos sentimentos. E aí, inclusive, espiritualmente, quando a gente olha pela ótica da espiritualidade, de onde vêm os nossos cobradores, né? Que são aqueles que se comprometeram, que pediram oportunidade dentro dos nossos contratos kármicos para estarem presentes nessa nossa vida, para gerarem em nós oportunidades, desafios, testes, para que nós possamos evoluir.
E falando com relação aos obsessores, né, justamente quando eles estão no papel de cobradores, quando foi dada a eles a oportunidade de nos cobrar, porque tudo é ação e reação, ainda que nós hoje não tenhamos condições de saber tudo o que fizemos em outras vidas, mas não é porque não sabemos que determinada situação não existe. E o que diz a espiritualidade com relação a cobradores e obsessores? Eles têm tão baixa frequência, eles estão num momento de dor, de ignorância, eles estão perdidos e muitas das vezes acrisolados naquele momento de dor, de agonia, de raiva, de mágoa que nós causamos em alguma situação passada. E aí, esse cobrador, esse obsessor, ele sequer enxerga, porque ele está num nível de densidade eletromagnética muito baixo. Ele chega até nós pelo olfato. Então, quando o Dreamer, aqui na página 103, está falando dos pensamentos e emoções dos seres humanos serem feitas de cores e odores, e que, à distância, os estados do nosso ser mostram os níveis da nossa responsabilidade, é justamente com relação a isso. Quanto mais consciente você for, mais responsável e comprometido você tem que ser, né? Então, quando ele diz que o mundo é a representação perfeita dos seus estados de ser, o mundo é assim porque você é assim. Ah, tem muita guerra, tem violência, tem assalto, tem crise econômica, tem dificuldade de comprar comida, de poder sair, de fazer uma viagem. É tudo a materialização do pensamento doentio, o pensamento adoentado, ignorante e hipnotizado das massas. Então, quando você desperta para essa realidade, você tem a obrigação de manter o seu campo biológico, o seu campo eletromagnético limpo. Não se dá isso, é um processo, isso não acontece de um dia para o outro. A expansão da consciência, gradativamente, vai nos trazendo elementos, informações, as coisas vão fazendo sentido, e aí nós temos âncora para verdadeiramente mudar nossos hábitos, para compreender o porquê das coisas. Quando a gente compreende, a gente tem maior facilidade de girar essa chave e de começar a limpar e a cuidar dos pensamentos, a reservar um horário no dia para que a gente fique em silêncio, que seja 3 minutos, 5 minutos. Não consegue ficar em silêncio e fechar os olhos? Põe uma música, ela não precisa ser longa, a meditação não precisa ser de meia hora, 1 hora. Basta a intenção. Pensou, criou. É isso que a gente escuta dizer o tempo todo, e o segredo da lei da atração é justamente esse. É você pensar que é possível, você sentir que é possível, você imaginar aquilo que você quer e simplesmente liberar. Porque o apego, né, de, não, mas será que vai dar? Mas e se der errado? Será que eu pensei direito? Será que eu meditei? Gente, é um pensamento. Pensou, criou. Quando Jesus foi abordado pelo centurião, e o centurião disse, mestre, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas direi uma palavra, mas diga uma palavra, direis uma palavra, e o meu servo será salvo. Ele estava com o servo dele na casa dele, num outro lugar, quase morrendo. E Jesus fez que iria lá. Foi quando o centurião romano disse que ele não era digno de que ele entrasse na sua morada, porque ele sabia que ele era parte de um sistema extremamente inescrupuloso. Mas ele não tinha dúvida alguma de que o mestre poderia dizer uma única palavra e o servo dele seria salvo. No que Jesus respondeu que nem mesmo em Israel ele havia visto tamanha fé. Então, não é você estar condicionado, é justamente a gente sair do ordinário. O ordinário, o que é? A gente ver para crer. O extraordinário, aquilo que a gente tem que buscar, é justamente o crer para ver. Primeiro você acredita que é possível, não tem dúvida nenhuma, e logo em seguida essa realidade te alcança. Ok? Então, temos aqui a Mari
colocou, imagina se cada sentimento que emanamos tivesse um odor que pudéssemos sentir o cheiro. Menina, eu acho que isso seria fantástico, né? Porque ia resolver muitos problemas, porque a gente ia se organizar muito rapidamente para poder sair fora dessa situação. E aí o Rodrigo disse que o medo deve ter certamente. E aí você imagina o animal, né? Os bichos que têm o olfato com uma amplitude muito maior do que a nossa, eles reagem à sensação, ao sentimento, ao medo, né? Então vocês imaginam que tipo de odor deve chegar para os animais para que eles tenham essa reação de ataque, que eles se sintam na necessidade de se defender, né? Então, lá na página 105, o Dreamer diz: imponham-se a felicidade, o bem-estar, a certeza. Não são as condições do mundo que os tornam infelizes, mas é o canto de dor que entoam que cria todas as misérias do mundo. E aí, como nós já falamos, já falamos ali, e eu mostrei para vocês a tela dos miasmas, e essa questão dos odores, né, do que a baixa frequência é capaz de exalar. Então, a minha sugestão aqui para essa abordagem do Dreamer é que nós possamos criar afirmações positivas, para que sejamos vigilantes todos os dias. Então, existem vários livros, existem vários conceitos, várias dicas do que sejam afirmações positivas. Mas, por exemplo, você pode criar a sua própria. Então, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. Estarei calmo. Perdão. Você não põe no futuro. A afirmação é no presente, porque é no agora. É a atenção plena que cria a situação. Então, 1 minuto, 2 minutinhos, você se concentra e imagina a seleção do emprego. Imagina a entrevista. Estou calmo, estou consciente, sou capaz, sou comprometido, quero estar neste... Quero não, porque aí você também está enviando escassez. Perdão. E é nessa constituição do eu quero, eu sou, eu estou feliz por estar neste emprego, eu estou comprometido com esta oportunidade de trabalho, eu tenho certeza que tudo irá contribuir para que saia conforme o planejado, o que você está mentalizando. Então, pequenas afirmações positivas. E você pode criar seu próprio mantra. Está indo para o trabalho, está indo para a faculdade, está com um dia livre, está num momento antes de uma situação que exige a sua atenção, exige o teu amor, a tua clareza de ideias para a solução de algum conflito, faça afirmações positivas. Crie seu próprio mantra e utilize isso todos os dias, né? Que é justamente o que ele diz. Imponham-se a felicidade, o bem-estar e a certeza. Quando você começar a repetir todos os dias, chega uma hora que o teu cérebro entende aquilo como uma realidade indiscutível. E aí você vai sentir como tudo fica mais claro, como tudo se facilita e como você também fica mais tranquilo, mais predisposto, mais motivado e otimista para qualquer coisa que você tenha que fazer. Eu recebi aqui o aviso de que a reunião vai acabar, então eu vou criar outro link, ok? Vamos lá. Então, desculpa, gente, para quem assistir depois vai ficar faltando um pedaço, porque eu esqueci de começar a gravação, tá? Nós já estamos na página 112, falando de comida, e eu vou fazer uma pequeno retorno aqui. Quando o Dreamer diz, convictos de que sem recorrermos a alimentos do externo não podemos sobreviver, perseguidos constantemente pelo espectro da fome, sem perceber, fazemos toda a nossa vida girar em torno da comida, transformando-a em um pensamento obsessivo, uma molesta atividade de dimensão mundial.
Ele diz ainda que uma vez derrotada a indústria da morte e a economia do fiasco, que são materializações do próprio medo, o ser humano pode reconquistar seu direito de nascença e alcançar o fim supremo do seu existir, que é a imortalidade física. Ele fala ainda da obsessão ancestral da fome, que a humanidade tem, e uma humanidade zoológica ainda assustada pelo espectro do tempo e convicta da inevitabilidade da morte. Não pode se alimentar de outra coisa, salvo de um alimento grosseiro, externo, mortal. Falamos aqui rapidamente do Amit Goswami, quem puder ler, O Médico Quântico. Lá ele explica cientificamente essa relação do ego com a comida e como que isso causa justamente essa dependência, esse medo, né? Quando o Dreamer fala das materializações do próprio medo, é o medo da escassez. Medo que falte comida, medo que falte dinheiro para comprar comida. E aí a gente tem as explicações nos degraus de Maslow, que o primeiro degrau todo é dedicado à questão da fome. O segundo degrau é sobre a espécie, relacionamentos, manutenção da espécie. Terceiro degrau, poder. Quarto degrau, autoconhecimento. Quinto degrau, espiritualidade. E aí, quando o Dreamer está falando dessa indústria da morte, pensem a qualidade da vibração eletromagnética que existe em todo o planeta Terra com o abate diário de milhões de animais. Porque a maioria pensa, são animais, mas se você voltar lá no início das nossas discussões, quando nós falamos que tudo é uma coisa só, tudo é uma única onda no universo. Houve uma onda primordial que criou tudo. E nós recebemos uma minúscula parte dessa onda primordial. Tudo no universo é feito da mesma onda, recebeu aquela centelha, aquela mínima parte daquela onda primordial. Então, ameba, célula, cadeira, celular, música que toca no rádio, animal, frango de granja, grama, pedra, tudo é parte da mesma consciência. Então, nós não estamos falando apenas de animais. Porque são animais irracionais. São consciências em evolução. Né? Então, se a gente for contabilizar a qualidade da psicosfera da Terra, com mais de 100 milhões de abortos por ano, com esse abate indiscriminado de animais para uma indústria que é altamente agressiva e seletiva, porque tem tanta produção de comida no mundo que daria para alimentar todos os 7 bilhões e lá sei quantos que somos hoje no planeta. Só que isso não acontece. Então, quando existe o terceiro degrau do poder, que insiste em manter uma grande parte de consciências humanas na miséria e na fome, então a gente pode imaginar que realmente o Dreamer está falando de uma indústria da morte, uma economia de fiasco, né? E alimentar-se do interno será a consequência natural de um diferente modo de pensar e de respirar. A passagem evolutiva do ser humano conflitado, governado pelas emoções negativas, ao ser humano vertical, que foi aquele nosso bonito rapaz lá da nossa imagem, do campo eletromagnético, que é a verticalização do ser. Ou seja, deixar de sermos esse chafariz energético que propaga energia para todos os lados, informação, sem ter cuidado do que está sendo propagado, e gradativamente irmos juntando esse feixe energético, essa informação, essa observação eletromagnética para um único ponto, que é de centralização, né? Então, basicamente, para quem perdeu, que não estava aqui, foi isso que a gente falou no pedaço que eu deixei de gravar. Desculpa, gente. E aqui na 113, ele ainda fala, não estou falando de viver sem comida, mas em substituí-la. Uma vez livre da necessidade hipnótica da dependência da comida, o ser humano poderá escolher entre comer ou não comer. Será uma opção, que é o que a Jasmine Rim
fala no Viver de Luz, que foi o outro livro que a gente comentou aqui, que tem audiobook no YouTube, e apesar do livro ser difícil de achar, você consegue achar ele em PDF na web, e ela fala sobre viver de luz, deixar de se alimentar de sólidos e líquidos, ou viver só de líquidos, né, que é o caso dos liquidarianos, como uma alternativa para uma saúde e uma maior canalização, uma maior integração com o universo. Então, quando o Dreamer está falando dessa necessidade hipnótica da dependência, ok, a gente ainda não é capaz de viver apenas de luz. Nós ainda não somos capazes de abrir mão totalmente da alimentação sólida, né, da ingestão de líquidos. Mas através da nossa expansão da consciência, a gente pode sim compreender que quanto mais industrializado, quanto mais alimento processado nós consumirmos, mais colocaremos a nossa saúde em risco. Então, para isso, eu indico também que vocês assistam o Dr. Davi Rodrigues no canal de Medicina Quântica no YouTube, porque ele explica em vários vídeos sobre a dieta da gratidão, que consiste em quê? Você recebeu aqui um pão. Você foi lá na padaria e comprou um pãozinho. Só que você não sabe qual a qualidade da vibração do padeiro naquele dia. Você não sabe qual a qualidade frequencial das informações projetadas naquela massa, naquele pão, da pessoa que retirou do forno, da pessoa que te serviu, que ensacou. Então, você não sabe por onde passou aquele trigo, aquela farinha. Tudo isso foi manipulado antes de chegar na nossa mesa. Então, você tem aqui o pãozinho, faça a mentalização da dieta da gratidão, que é justamente a informação para o átomo do pão. Inclusive, você tem tolerância a glúten, etc. E outras, agora é cada vez mais recorrente. Os alimentos estão tão processados, tão industrializados, cada vez mais as pessoas adoecem, têm alergia, têm intolerância a uma série de coisas. Por quê? Porque não é natural, mas é átomo. E em sendo átomo, sempre vai responder à informação do observador. Então, você serviu 200 gramas no self-service para o almoço. Aquilo ali é 10% do que está sendo ingerido. Existe 90% que é o campo eletromagnético da comida. E tem informação lá. Só que você pode reprogramar a informação do campo eletromagnético do alimento que você vai consumir e puxar essa informação eletromagnética para uma frequência maior. Quando você ingerir aquele alimento, não importa que seja um refrigerante, não importa que seja uma água, não importa que seja um cachorro quente ou uma salada. Aqui a gente está falando de átomo. Então, a gente precisa compreender que mesmo que seja processado aquele alimento, é um pacotinho de batata frita, é um pacotinho de baconzitos. Faz bem? Não, não faz, mas é átomo. E se você projetar nesse átomo a informação de que ele vai te fazer bem, mal ele não vai te fazer. Então, é tudo uma questão de consciência e uma questão de entendimento. Quanto mais entendimento tivermos, mais seletivos seremos com aquilo que a gente ingere, com aquilo que a gente consome, lendo, ouvindo, comendo, né? Tudo é um processo de expansão. A Andrea disse que assistiu os vídeos e que está fazendo a dieta da gratidão, de abençoar o alimento antes de ingerir, até a água que bebemos. Muito bom. Mari também disse que o Reiki ensina a aplicar no alimento o que você quer e agradecer, usando inclusive o símbolo Chokurei. Ok. A respeito de agradecer, o que acontece? Quando a pessoa, é muito comum, né? Tem pessoas que pegam o alimento, agradeço a Deus por esse alimento. Gente, o alimento é átomo. Esse átomo não é uma partícula daquela consciência primordial. Então, quando você agradece a Deus, você está colocando Deus para fora de você. Você é Ele, porque você é composto da mesma essência. O que você vai comer, o que você vai ingerir, é a mesma consciência. Só que foi uma consciência que reagiu a uma informação. E aí,
daquele vácuo quântico, ele se tornou, do vácuo quântico ele veio para o bóson de Higgs, ele formou os quarks, ele formou os átomos, ele formou as moléculas e ele formou o trigo. É assim que, no decaimento atômico, porque o átomo vibra trilhões de vezes por segundo. A cada etapa, do vácuo quântico para o bóson de Higgs, ele já tem um decaimento atômico. Ele diminui a vibração. Aí ele vai diminuindo a vibração até que ele chegue a ter praticamente vibração nenhuma. Aí ele se torna uma matéria. Mas o que é, então, o refrigerante, o trigo do pão, o arroz? O que é o nosso alimento? É átomo. Então, ele vai responder a sua informação, porque ele é a base da mesma essência primordial, a mesma consciência. Então, não é uma crítica àqueles que né, até por uma questão religiosa, têm o costume de agradecer a Deus. Só que você está colocando Deus longe. E Deus está ali, no átomo do alimento que você vai consumir. Então, seja grato ali, aquele alimento, porque é justamente a mesma coisa. Isso é comprovado cientificamente em laboratório pela física quântica, né? Vamos lá? Na página 114, e nós recebemos mais um aviso aqui da reunião, então já a gente criar um outro link. Na página 114, ele fala sobre abandonar os maus hábitos. Seja frugal. Mas lembre-se, enquanto você não estiver pronto para tal ação, não ouse jamais fazer um jejum ou passar uma noite sem dormir. O que é a frugalidade? Não é só com respeito à comida. É você se abster de entrar em discussões, é você se abster das coisas que tiram a sua atenção interior, é você se abster da consciência presente, do agora, da atenção plena. Então, quanto mais centralização você tiver, maiores recursos, melhor sono, melhor bem-estar, melhor qualidade de vida você terá. Então, aqui a dica dele é justamente sobre essa questão de não ousar fazer um jejum, passar a noite em claro, meditando, por exemplo, se você não tiver certeza que aquilo é para você. Se você verdadeiramente não acreditar naquilo, não é a hora ainda. Por mais que você tenha ouvido relatos, lido exemplos a respeito, se você não se sente forte o suficiente, integralizado o suficiente, não se coloque numa provação, que depois vai te trazer uma frustração, depois vai te trazer, ao invés de esclarecimento, dúvidas, né? Então, aqui o meu lembrete é consciência sobre o comportamento, o tempo todo. Então, deixa... Ups. Então, na sequência aqui, na página 115, ele diz que curar o mundo significa curar a si mesmo. Sua visão do mundo cria o mundo. É você que o faz adoecer e seu retorno à integridade curará o mundo para sempre. Então, a minha proposta de reflexão da página 115 é justamente da consciência definitiva. Nós estamos num processo de expansão da consciência, né? Nesse ponto aqui, volto a registrar a profunda gratidão ao Raoni, que criou o Despertando e possibilitou que um dia nós nos encontrássemos e hoje temos uma família. Verdadeiramente, embora distante e a maioria não se conhece pessoalmente, nós sim temos uma sincronia, um entrelaçamento quântico consciente, né? E somos várias consciências, temos várias expectativas, várias experiências, mas estamos ali voltados para um bem maior, um bem comum, né? E compartilhando tudo isso, essas informações eletromagnéticas. Isso nos dará a consciência definitiva do que seja a expansão da consciência, do que seja o ato de despertar,
do que seja a evolução humana nesse momento de transição planetária. E com relação a essa questão da obtenção da consciência definitiva, significa o quê? De tudo que a gente lê, que a gente ouve, que a gente partilha, que ressoa favoravelmente, internamente para cada um de nós, que isso seja um marco, que isso seja mais uma parte do nosso alicerce. E que nessa busca da consciência definitiva não exista negociação. A integralidade do ser, a incorruptibilidade, a capacidade extraordinária do ser humano reside no potencial que ele tem de ser um ser integral, de deixar gradativamente de ser um chafariz energético. Né? Então, é isso que ele fala sobre o seu retorno à integridade curará o mundo para sempre. Então, se você vai gradativamente se curando e aumentando a sua frequência vibracional, você vai também curando a sua realidade. Né? Isso aqui da página 115. Aí ele vem, aqui eu separei uma frase na página 117, porque ele disse, com relação a essa questão da consciência definitiva, não existe um modo objetivo, fixo, igual para todos. O mundo é assim como você o sonha. Também aquilo que lhe parece negativo, destrutivo, é somente o reflexo de um sonho conflituoso. Mude o sonho. É impossível deixar os trilhos da repetitividade, da recorrência, se não se muda o sonho. O sonho é a consciência. É a consciência que vem do coração. É a consciência que vibra em ressonância com o universo. É a consciência que naturalmente e verdadeiramente está comprometida a buscar o caminho da iluminação, a sair da ignorância das massas, a ignorância ordinária, que é o comum, né? Das pessoas não observarem essas questões nas suas vidas. Então, o sonho é esse sentimento, é essa vibração, é esse querer, é essa sintonia, essa ressonância com a consciência primordial, com o todo, né? E ele ainda diz, seja mais sincero, mais honesto com você mesmo, e perceberá que atrás da sua falsa convicção de querer mudar sua vida, existe um secreto projeto de perpetuá-la assim como é. E o mundo é assim, porque você é assim. Então, aqui nessa página, a minha dica é que nós possamos constituir o nosso próprio método de nos mantermos despertos. Seja pelas afirmações positivas, seja pelos lembretes, seja por selecionar uma playlist para ouvir no carro, para ouvir no fone, no celular, quando tiver, enfim, uma playlist de músicas específicas que só te tragam boas emanações. Eu tenho uma playlist aí, que eu chamo de playlist da expansão. Tem as músicas mais disparatadas que vocês puderem imaginar, em vários idiomas. Mas por quê? Aquela música, aquela melodia, aquilo me fez ter um determinado insight, me fez trabalhar um certo conceito, e aí eu entendo que aquela música, ela é parte do meu método próprio individual de expandir a consciência. Então, é muito comum hoje em dia, eu deixo o carro e saio de Uber porque é mais fácil, não tem que estacionar, não tem que pagar estacionamento. E aí eu já tenho, inclusive, uma playlist específica para estar no Uber. E basicamente é uma playlist mais curta daquela que eu uso para voltar a minha atenção no que é verdadeiramente importante. Então, crie o seu próprio método, que seja mantra, que seja acender o incenso pela manhã, que seja, não importa o que seja, o método é seu e, como o Dreamer diz aqui, não existe um modo objetivo, fixo, igual para todos. Então, aqui nós estamos abertos à partilha,
no grupo, lá no Despertando, a gente vem constantemente compartilhando com os irmãos aquilo que a gente tem vivenciado no entendimento de um texto, na leitura de um livro, uma mensagem, um áudio. É isso. É você filtrar e pegar aquilo que ressoa internamente para você. Porque assim como são as frequências, são os níveis de expansão e evolução de cada consciência. E é preciso respeitar a consciência de cada um, a consciência de todos os seres, sejam eles animados ou inanimados. A gente precisa compreender que tudo é uma consciência, tudo é átomo, só que cada um ao seu tempo, né? Aí vamos lá para a página 120, quando ele diz sobre um incidente. Aquele incidente é a vida que chega com violência e ao mesmo tempo com compaixão, para fazê-lo ver aquilo que você não quer ver, para fazê-lo tocar aquilo que você não quer tocar, no seu ser. Não existe nenhuma criminalidade fora de nós, exceto aquela que nós mesmos projetamos. Reconhecer sua mentira, o latente racismo e superar o conflito, a violência que sempre a humanidade carregou dentro de si e finalmente torná-lo livre. Então, é justamente aquilo que a gente estava falando. Se você está numa frequência fora da frequência do medo urbano, você pode circular em qualquer lugar da cidade, qualquer horário, com relógio, sem relógio, com celular ou não, que você estará fora do radar daqueles que têm a intenção de cometer algum crime. Então, com a sua frequência vibracional, você cria uma nova realidade para você. Você cria uma outra realidade acima daquela realidade mais densa, né? E é preciso compreendermos que tudo que nos acontece, seja um acidente, um incidente, seja um revés, uma discussão, um estranhamento qualquer com pessoas conhecidas, pessoas amadas, pessoas do trabalho, enfim. Tudo, absolutamente tudo que nos acontece o tempo todo, nos traz mensagens claras e inequívocas daquilo que precisa ser mudado, né? E aí aqui a dica realmente é a questão dos espelhos de nós mesmos. Quando qualquer coisa que não for teoricamente favorável, né? A gente interpreta como uma agressão, interpreta como uma coisa que está saindo fora do trilho. Como que a gente se posiciona diante de qualquer coisa? Primeiro, silencie por pelo menos 5 segundos antes de responder, para que você não caia na reatividade que é puramente instintiva, para que você seja proativo em tudo que lhe acontecer. E depois, quando acontecer alguma situação, faça a investigação interna. Por que será que eu criei isso? O que em mim está criando essa situação? Né? Que também é a base do Ho'oponopono, né? Página 121, ele diz que se o ser humano pudesse reconhecer o poder criativo do próprio pensamento e se perseguisse a beleza e a harmonia com a mesma determinação e por tantos anos quantos dedicou à pobreza e ao sofrimento, poderia transformar o passado e o seu destino. O mundo seria um paraíso terrestre e cada um de nós, obviamente, seríamos aquele paraíso portátil que ele mencionou lá atrás. Então, hoje está difícil, hoje está doendo, hoje tem depressão, hoje tem ansiedade, hoje tem insônia, mas isso tudo é produto de tudo que nós acreditamos e fomos condicionados a nossa vida inteira. Ordinariamente, a nossa sociedade é assim, dependente, caótica, crítica, cruel. Então, quando nós hoje experimentamos realidades afins com esse tipo de situação, é porque ainda não conseguimos girar a chave específica de cada um desses acontecimentos. À medida que a nossa consciência vai se expandindo, a gente vai conversando, vai trocando, vai compartilhando informações, observações eletromagnéticas, a gente vai melhorando o nosso campo eletromagnético, desfazendo miasmas, evitando que outros se criem,
E aí sim a gente vai cada dia mais um pouquinho criando uma realidade mais próspera e mais abundante. Aí ele ainda diz que enquanto se deixar governar pelas circunstâncias externas, ele nunca será capaz de ver de onde vem toda a violência do mundo. Não há nada no universo que não seja você. Pensamento é destino. Pensou, criou. Então a gente precisa colocar isso dentro da cabeça e deixar o mimimi de lado, o vitimismo, a zona de conforto, a ordinariedade da sociedade, aquilo que nos dizem, as falsas, como que chama, gente? As crenças limitantes, né? Precisamos ressignificar crenças limitantes. Não existe limite. O limite é imposto por nós mesmos quando nós acreditamos que não somos capazes de solucionar determinada coisa. Então, retirar o teto, né? E aqui a minha dica é: finque o pé, não aceite negociação alguma. Quando acontecer alguma coisa, finca o pé ali e seja resoluto, comprometido, determinado a descobrir internamente por que aquilo acontece com você. Aconteceu de novo. São 3 relacionamentos da mesma forma. Todos os meus empregos eu acabo saindo, bababá. Isso é um padrão. O que o padrão te diz? O que você está fazendo? O que precisa mudar? Né? Então, para essa abordagem do Dreamer, eu sugiro fincar o pé. Coloque como uma afirmação diária: eu não aceito negociação com o ordinário. Eu não sou um ser dependente, sou um ser extraordinário, capaz de infinitas possibilidades, de potencial ilimitado. Então, não aceite negociação. Seja íntegro, e o íntegro que eu quero dizer é cada vez mais aquele chafariz energético sendo fechado, né, para que se forme um fecho de luz e de energia direto com o todo. Rodrigo disse que já entrou em alguns lugares e não sentiu uma energia que ressoou com a dele e não ficou confortável até sair de lá. Exatamente é isso. Mas é preciso também, Rodrigo, com relação a isso, a gente estar preparado. Por quê? Eventualmente, você entra para fazer uma reunião num lugar que a energia está péssima, mas você precisa fazer reunião. Você precisa daquele resultado. Aquilo faz parte do seu dia a dia, aquilo faz parte da sua rotina, faz parte do seu objetivo, da sua meta. Então, quando você está atento, você entrou, sentiu o impacto energético, você tem toda a visualização, o ideal é que você tenha toda a visualização daquele campo eletromagnético e que você não vai aceitar nenhuma daquelas energias. Por que a gente entra no ambiente, encontra com uma pessoa e a gente se sente sugado? Porque inadvertidamente nós baixamos o nosso padrão. E quando a gente baixa o nosso padrão, a gente acredita que está sendo contaminado ali, você entra em sintonia com a baixa frequência. Quando você entrou numa situação, sentiu que a frequência não está legal, emite acima, mentaliza, visualiza cor dourada, cor verde, cor azul, qualquer coisa, qualquer cor que te agrade, te lembre de um estado vibratório mais alto. Então é muito importante que nós estejamos preparados para não tomar o baque energético. No susto, a gente deixa a nossa vibração cair, aí a gente é afetado pelas frequências de pessoas ou lugares. Né? Aí a Mari disse que está usando muito EFT para ressignificar as coisas. Como eu disse, crie seu próprio método. Né? Tem gente que gosta do EFT, tem gente que gosta do Reiki, tem gente que gosta de jogar um I Ching, não importa. O importante é o que ressoa internamente com você, o que faz aumentar a sua conexão. Isso que é importante. Né? Então, para finalizar, na página 123, ele diz que lentamente a humanidade está trocando de pele. Um dia deixará de tatear as sombras do mundo
deixará de venerar a comida, a medicina, o sexo, o sono, o trabalho. Crescerá na sua consciência o valor da frugalidade até alcançar a integridade do ser, condição que assinalará o fim de qualquer mesquinhez, de qualquer catástrofe, de qualquer conflito. Será necessário tempo, porque humanidade é tempo. Só que ele ainda remata. Ao maior espetáculo do mundo, a integridade de você mesmo. Com minha frase. Por ora, estude, observe-se e conheça-se. E um dia você estará presente ao maior espetáculo do mundo, a integridade de você mesmo. E aqui eu quero deixar a dica do desapego, a dica do despojamento, né? Então a gente tende a acumular coisas, porque a gente tem medo que falte. O medo da escassez faz com que a gente estoque comida, com que a gente estoque um monte de coisas que a gente não usa mais, que provavelmente você não vai usar, né? A gente tem uma infinidade de roupas que não são usadas. E aí cabe nessa questão do desapego, do despojamento, a regra de Pareto. A regra de Pareto diz o seguinte, com relação ao guarda-roupa. Você usa 80% do tempo, 20% das roupas. Então, isso significa dizer que se você for observar, separa nos cabides as gavetas. Isso eu uso, isso eu não uso. Isso aqui eu uso de vez em quando, isso aqui eu uso, isso aqui eu não uso. Você vai ver que você, na maior parte do tempo, usa mais algumas peças do que todo guarda-roupa. Então, se depois quiserem procurar também a explicação da regra de Pareto, 80 por 20 ou 20 por 80, ela é muito útil e ela explica muita coisa. Por exemplo, ela diz que, num caso, por exemplo, de um vendedor autônomo, com 20% do esforço concentrado de venda, ele vai obter 80% do resultado dele. Né? E muitas das vezes, o que acontece no nosso dia a dia é que a gente está tão disperso que a gente passa 80% do tempo para gerar, para criar 20% daquilo que a gente precisa. Então, essa última dica do desapego e do desprendimento, do despojamento, é a gente começar a olhar a nossa situação atual com olhos da frugalidade. Aonde que tem excesso na minha vida? Tem excesso de drama, porque eu estou sempre no mimimi? Vamos cortar o mimimi. Tem excesso de roupa, eu não uso tantas vezes essa quantidade de roupas que tem aí? Libera, doa. Né? Então, eu tenho muita falta de sono. Vamos observar o que ocasiona a insônia. O que está sendo feito no dia a dia que coloca o seu sono em risco, né, digamos assim. Então, o tempo todo, eu vivo passando por situações X. Eu tenho uma amiga que é uma coisa impressionante. Ela mora nos Estados Unidos. Todas as vezes que ela vem para o Brasil, acontece uma tragédia com a mala dela. Ou com o voo. Ou as duas. Então, semana passada ela voltou para os Estados Unidos, de novo, sumiu a mala, deu problema no avião, o que era para ter ido um voo direto para os Estados Unidos, fez uma conexão de não sei quantas horas no Panamá. E aí, novamente aconteceu o que sempre acontece. Ela reclama tanto, ela sempre acha que vai dar tudo errado, e acontece mesmo, né? Então, estejamos atentos aos padrões, às circunstâncias, às pessoas, e respeitar mais o nosso interior. Não, eu não estou mais na vibe de encontrar aquelas pessoas, de ir para aquele lugar, de ficar no boteco, Ok, é natural. Obedeça a sua mensagem interior. Esteja conectado consigo mesmo. Se não está com vontade, não faz.
Agora, observe para ver se a falta de vontade já não é a zona de conforto, não é o ego, não é uma sabotagem interna, né? Então, consciência acima de tudo. E aí, dessa forma, eu finalizo aqui esse nosso mini webinário a respeito do terceiro capítulo da Escola dos Deuses. Fica aí aberto, se alguém quiser fazer alguma consideração. Eu sou profundamente grata por cada coração aqui presente, até mesmo aqueles que não conseguiram chegar, mas já se propuseram a assistir a gravação depois no YouTube, porque isso é conexão, isso é sintonia, isso é frequência, isso é busca pelo autoconhecimento, pela expansão da consciência. E nós poderíamos estar em qualquer lugar no domingo à noite. E nós escolhemos estar aqui. Por isso, eu sou profundamente grata a cada um de vocês, ao Raoni, ao Movimento do Despertando. Estamos juntos. Pergunto mais uma vez, alguém quer fazer alguma consideração? Tudo certo? Então, gente, eu deixo aqui o meu beijo em cada coração e o desejo de uma excelente semana para todos. Namastê.